Bom, então vamos dar iniciação aqui com a autorização também do Sr. Presidente. Cumprimentar a todos. Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Museu Municipal de Faro, a esta casa fantástica, a esta sala nobre que tem acolhido vários eventos, várias cerimónias dentro desta natureza, que é a apresentação de vários trabalhos de investigação, vários trabalhos de pesquisa sobre o património local. Naturalmente cumprimentar aqui a mesa, digníssimo Presidente da União da Junta das Freguesias da sede de São Pedro, Engenheiro Bruno Lage, grande amigo do Museu Municipal de Faro, ao professor Jorge Carrega, da Universidade do Algarve, também grande colaborador de vários projetos aqui com o museu e que muito nos honra também a presença. Naturalmente cumprimentar aqui ilustres convidados, a professora Alexandra Gonçalves, que está lá ao fundo, a digníssima diretora da Escola Superior de Gestão, Hotelaria e Turismo da Universidade do Algarve. Aqui na fila da frente também o Presidente da Direção da Associação 1540, Dr. Paulo Botelho, e a quem ainda não teve a oportunidade, convido para visitar a exposição do Fartune lá embaixo, no claustro do Museu Municipal de Faro, com um tema na agenda e com um talento incrível de vários artistas que se disponibilizaram a participar. Uma pequena amostra desses artistas, porque são muito mais do que aqueles 39, e cumprimentar também, se me permitem, naturalmente, algumas das pessoas que colaboraram nestes fantásticos volumes de que nos vão deter a falar aqui um pouco, nomeadamente aqui a minha conterrânea Ana, de que eu prezo muito e que está aqui à frente, e naturalmente o Marco Sousa Santos, que também está ali, um grande amigo e também um eminente historiador. Algumas palavras, eu queria deixar apenas umas notas nesta sessão, para vos falar daquilo que me parece importante. Queria deixar aqui 3 tópicos. Um deles para vos falar no cuidado, ou no cuidar, que é aquilo que me surge sempre que lançamos algumas das edições dos antigos anais e que a partir deste momento se passam a chamar, Sr. Presidente, anuário. E o cuidar do património, quando falamos em cuidar do património, há uma parte que é visível. E não por acaso estamos aqui no museu. E a parte que é visível é o restauro, a organização de uma exposição, ou, por exemplo, o trabalho incansável dos serviços educativos. E este trabalho é cuidar do património. Mas cuidar do património é também publicar. E isso parece-me a primeira grande nota que eu queria deixar. Partilhar conhecimento e tudo o que a investigação nos fornece é cuidar do património. E nesse sentido, este anuário que agora apresentamos e todas as outras edições é um exemplo flagrante, um exemplo modelar, por assim dizer, daquilo que é cuidar do património, do meu ponto de vista. E, portanto, ter este espírito crítico, estabelecer critérios como aqui tem acontecido com o trabalho incrível do Jorge Carrega, filtrar aquilo que muitas vezes, se me permitem aqui a expressão, não demasiado abonatória, mas muitas vezes isso pode acontecer com algumas publicações e com alguns trabalhos editoriais, que é não cair na tentação da banha da cobra. Ou seja, há muito boa investigação, há muitos historiadores, arqueólogos, arquitetos, vários investigadores em formações distintas, que muitas vezes acabam por manchar aquilo que pode ser um excelente trabalho de cuidado do património, que não é mais do que a divulgação daquilo que é o estudo e a pesquisa e a investigação daquilo que no fundo nos rodeia. E esses resultados estão à vista com a excelente colaboração, a escolha criteriosa dos investigadores, muito bem selecionadas pelo Jorge e naturalmente pela União das Freguesias e pelo Sr. Presidente, que valida sempre todos estes trabalhos, mas esta é a primeira nota que eu queria vos dizer, que no fundo cuidar do património parece algo que é só visível quando recuperamos um monumento ou um objeto, quando fazemos uma visita guiada, quando fazemos um trabalho mais visível, mais mediático,
com os serviços educativos, por exemplo, mas não. Cuidar do património é também publicar, é partilhar esses ensinamentos, é inventariar, que é este trabalho que no fundo estamos aqui a apresentar. Nós estamos aqui a inventariar uma série de temas, uma série de objetos, uma série de matérias que muitas vezes são completamente desconhecidas. E, portanto, aqui há um caráter também do inédito e do original que estes vários volumes aqui nos trazem. E, portanto, este trabalho de critério, este trabalho de coordenação, este trabalho de estabelecer, no fundo, normas, estão à vista e permitem lançar também novos nomes da investigação. E esta era uma nota que eu queria deixar e queria felicitar, quer o Jorge, quer o Presidente, pelo facto de permitirem que novos nomes possam surgir na área da investigação, na área da pesquisa, na área da partilha dos conhecimentos. Por norma, pensamos, e essa conversa eu tenho tido várias vezes com o Jorge, aqui apenas como quase nota de rodapé, de que são quase sempre os mesmos ou que estudam, ou que inventariam, ou que pegam em determinados temas. Mas não, aqui os anais e agora o anuário têm permitido, no fundo, essa diversificação de um conjunto de nomes e de leque de historiadores e de investigadores que nos mostram a riqueza que é o património cultural aqui do Concelho e aqui deste território. Esta era a primeira nota do cuidado. Cuidar do património. Cuidar do património é uma responsabilidade cívica de cada um de nós, das instituições e de uma série de entidades que têm esta responsabilidade. A segunda nota é a ambição, que eu queria aqui deixar, e quando o Presidente Bruno Lage me convidou para apresentar, é a ambição. E a ambição é a ambição daquilo que é o trabalho da União das Freguesias, se me permitem também dizer. Que não se fica pela limpeza dos jardins, pela recuperação das estradas ou pela recolha de árvores. Este é o trabalho natural que vem estabelecido naquilo que é o normativo de qualquer junta de freguesia deste país. Mas a junta tem ido mais longe, e eu tenho que deixar esta nota aqui naturalmente, tem ido mais longe. Tem ido mais longe a estudar, a compreender e a publicar, que é aquilo que nós, no fundo, estamos aqui a fazer neste momento, nesta cerimónia tão nobre. Tem lançado não só aqui os anais e o anuário, como tem também lançado prémios, estudos. E isso permite não só incentivar e estimular aquilo que é a investigação e que é o conhecimento do património, como também reconhecer uma série de personalidades, algumas delas que estão aqui connosco, que foram precisamente brindadas pelo júri que tem tido essa missão de reconhecer esses talentos e esse trabalho incrível, como o Marco ou como a Ana. Portanto, a Junta, lá está, alarga aqui o seu espectro daquilo que são as suas funções. E muito bem, diria eu, precisamente porque há uma política editorial que se reconhece e que vai elevando a cada ano que passa a sua fasquia. E, portanto, isto, sintetizando, no fundo, não é mais do que causa pública, serviço público. Aquilo que a Junta está aqui a fazer, muitas vezes ignoramos ou esquecemos de uma coisa tão simples como publicar os anais, ou agora o anuário, é prestar serviço público. Precisamente divulgando e cuidando do património através do conhecimento e do estudo e da investigação, não só sobre aquilo que possa parecer o mais antigo, mas também sobre o mais recente. E esse é o desafio que eu também deixo aqui e lanço a quem acompanha editorialmente estas edições, que é não se restringir àquilo que parece quase uma tentação, que é estudar só aquilo que é antigo. Há um legado e há, no fundo, um lastro importante na área da arte contemporânea, no Algarve e também, sobretudo, em Faro, que tem que começar também a marcar aqui presença nestas próximas edições. E, portanto, há este mérito pelo trabalho, pela preocupação, pela sensibilidade, mas também pelas parcerias. A verdade é que a Junta não tem uma equipa de trabalho, nem um gabinete especificamente formado, que eu saiba, a não ser que o Sr. Presidente tenha deliberado isso na última Assembleia, só para esta função. A verdade é que, habilmente, com muita parcimónia, com muito entendimento destes assuntos, tem-se criado aqui uma teia de relações com o museu, com a universidade, com uma série de entidades, na qual o Jorge é aqui uma espécie quase de ponta de seta, que, no fundo, tem articulado esta teia toda. E graças a essas parcerias, é natural que apareça estes anais e este anuário de grande qualidade que eu vos convido a ler e a adquirir.
Falámos de cuidado, falámos de ambição, que tem a junta, e eu terminaria agora com uma terceira nota, como eu vos tinha dito, que é o compromisso. O compromisso de continuar. Estes trabalhos não podem ficar por aqui, por esta 5ª edição. Eles têm que continuar. Têm que continuar, seja no papel, seja no digital, com novos ou com os da ordem, que já estão aqui há mais tempo e que vão colaborando assiduamente, sobre o património material e também sobre o imaterial. E, portanto, este é realmente um conselho rico, diversificado, que tem um conjunto de bens culturais que permitem, naturalmente, ampliarmos aquilo que são os estudos e as hipóteses de temáticas a apresentar nas próximas edições. Esta é uma nota que eu queria aqui deixar, que é o compromisso. E pensar-se que edições, que modernização, que atualização pode sofrer os anais nos seus diversos formatos. E, no fundo, ir aliciando, continuar a aliciar aqui um conjunto de investigadores para que participem. Termino dizendo que não é por acaso, e puxando a brasa aqui à minha sardinha, que o espaço para a apresentação desta cerimónia não podia ser outro que não o museu. Eu pensei que há uma simpatia forte do Sr. Presidente e do Carrega pelo espaço, que há uma nobreza na própria sala, mas eu direi que é aqui neste espaço, não só aqui nesta sala, nas outras que não estão à vista, nas reservas, onde a Ana e tantos arqueólogos continuam a vasculhar nas reservas à procura de novidades, que é aqui que se faz esta partilha e este cuidado do património. Porque aqui no Museu Municipal cuida-se, aqui no Museu Municipal reinventa-se, aqui no Museu Municipal também se ambiciona. E esta é a casa de todos. Muito obrigado. Agradecer as palavras amigas do Sr. Diretor do Museu, que hoje está de férias e que fez questão de estar aqui hoje na apresentação da nossa 5ª edição do Anuário da União das Freguesias de Faro. De dizer que este projeto começou em 2018 e porquê? Em pesquisas, o nosso executivo, em pesquisas nas atas, em toda a papelada que nós tínhamos na Junta de Freguesia, verificámos que pouco ou nada se sabia do passado. E as freguesias, como todos sabem, é a pedra basilar da democracia portuguesa, aquele organismo que está mais perto das pessoas, que está mais próximo, que as pessoas interagem mais, mas o certo é que do seu trabalho passado pouco ou nada se sabe. Muitas vezes isso também acontece nos municípios, não é só nas freguesias. Considerei que era fundamental, era determinante haver um documento onde o trabalho, que é muito executado pelas juntas de freguesia, neste caso da União das Freguesias de Faro, fosse publicado, obviamente, o trabalho, o principal, as principais atividades, de forma a termos um documento estruturado, de fácil leitura, com imagens, onde, de uma forma objetiva, concreta, qualquer leitor se apercebesse do trabalho que esta junta de freguesia tem feito. Obviamente que isto são documentos que momentaneamente poderão ter aparentemente menos interesse, mas tenho a certeza que daqui a 10 anos, 20 anos, 30 ou mais, vão ser documentos fundamentais para saber como é que vivíamos, como é que trabalhávamos e como é que atuávamos no espaço público e como é que interagíamos com a cidade. Mas isso era um documento que era efêmero, se calhar um boletim informativo chegava para fazer isso. Queria que houvesse algo mais substancial e também sei que há muitos investigadores, sobretudo aqui na Universidade do Algarve, que anualmente têm muito trabalho publicado sobre a história da cidade, mas que não chega a nós. Chega à rede de investigadores, chega à rede de historiadores,
anda nas universidades, nos artigos científicos, nas revistas científicas, nos compêndios científicos, mas ao comum dos mortais, a nós não chega. Documentos e histórias de muito valor e de muito interesse para a nossa história. Então decidi convidar o Sr. Professor Dr. Jorge Carrega para me auxiliar nesta matéria, e ele prontamente acedeu a este desafio, considerando-o também muito interessante, que era exatamente o de compilar um conjunto de artigos sobre a história de Faro e do Algarve, mas sobretudo a história de Faro, para que as pessoas pudessem aceder exatamente a essa informação histórica. São eles os cadernos de Ossonba. Portanto, os anais, que este ano passou-se a ser anuário, porque muita gente ria, os anais, não sei porquê, que era um termo amplamente utilizado, mas para evitar o passamos então para anuário, que é composto, como vocês podem ver, por duas partes. A primeira parte, que é a atividade principal que a Junta de Freguesia tem feito nesse ano, e a segunda parte, que é a matéria de investigação com artigos, digo-vos, muito interessantes sobre a nossa cidade e sobre o Algarve. Portanto, tenho de agradecer ao Dr. Jorge Carrega pelo trabalho, pela dedicação, pelo empenho em torno deste projeto e em torno de outros, mas hoje estamos a falar aqui deste projeto, e dizer que o Executivo está muito agradecido a si, e decidimos prestar uma singela homenagem, porque ele merece estar aqui. Sr. Professor, muito obrigado pelo seu trabalho, e fica aí uma recordação, é ao contrário, fica uma recordação deste momento e do trabalho que tens tido. Atenção que isto não é uma despedida, é só uma continuação, e dizer que tanto o Jorge Carrega como todos os historiadores, todos os que participaram, não foram remunerados. Isto também é de valor e tem muito... Tem aqui um caráter cívico, um caráter de entrega que nós valorizamos muito, porque obviamente isto são trabalhos que requerem perda de tempo, que requerem muita investigação, e quero frisar isso, que não foram remunerados e fizeram uma entrega total em parceria com a Junta de Freguesia. O Jorge Carrega, que foi o timoneiro, foi o ponta de lança, como o Sr. Diretor disse, nestes contactos. Depois dizer que o museu, sem dúvida alguma, que é o local indicado para se fazer esta apresentação, pelo local histórico, pelo local identitário que ele representa. Dizer que o Sr. Diretor, o Marco Lopes, tem feito um trabalho notável em volta do museu, não só no museu, mas em promoção do património da cidade, e mais recursos, se ele tivesse, seguramente mais e melhor trabalho ele faria. Portanto, eu acho que é de uma nobre justiça darmos uma forte salva de palmas ao Marco pelo excelente trabalho que tem feito no Museu Municipal de Faro. Não quero alongar muito mais, só dizer que todos vocês têm as 5 edições que foram oferecidas agora ali à porta pela Junta de Freguesia, e que muitas destas fotografias já têm algum caráter histórico.
Eu desafiava-vos a abrir o volume 3 de 2020, abrir na página 21, 22 e 23, que é algo que é de relativa simbologia, que é a cidade de Faro, no tempo do confinamento do Covid. Eu, por acaso, tive o privilégio de poder andar na rua e vemos vários pontos da cidade completamente desertos. Isto é algo que já faz parte da história e que, sem dúvida alguma, é um simbolismo que marcou este início de século e que terá, sem dúvida alguma, muito interesse apreciar estas fotografias. Já tem neste momento, mas daqui a 10, 2 décadas, 3 décadas, daqui a um século, sem dúvida alguma, que terá muito mais interesse ver exatamente estas imagens. Quem diz estas, diz outras. Há coisas que nós vamos executando na cidade, melhoramentos que vamos fazer na cidade e que, sem dúvida alguma, daqui a alguns anos será seguramente pontos de referência na história da nossa cidade. Porque nunca nos devemos esquecer, para tomarmos decisões corretas hoje, devemos sempre estar munidos e bem munidos da informação e das histórias do passado. Porque os erros do passado muitas vezes tendem a repetir-se. Portanto, se nós conhecermos bem o passado, conhecemos a nossa identidade, conhecemos bem a nossa história, sabemos ir de encontro às necessidades da população, ao que a população mais deseja e não cometer exatamente esses mesmos erros. Muito obrigado. Começo por agradecer, em primeiro lugar, ao Sr. Presidente pelas palavras, pelo reconhecimento e, acima de tudo, pela oportunidade que me deu para participar nestes projetos que nos dizem tanto. Julgo que os três nesta mesa e muitos de vós, todos temos em comum o facto de valorizarmos a história, termos a consciência da importância do nosso património cultural e a sua defesa para a salvaguarda da nossa identidade, daquilo que é sermos portugueses, algarvios e farenses. Agradeço igualmente as palavras do meu estimado amigo e colega Marco Lopes, historiador, e como historiador ele conhece a realidade deste meio, as dificuldades que temos cada vez mais para estimular os jovens talentos a empenharem-se nesta tarefa titânica e nunca esgotada de investigar o património e divulgar a cultura, e de facto sublinho e corroboro as suas palavras. Tentaremos cada vez mais trazer novos talentos e abordar novas temáticas, a arte contemporânea, e as coleções do museu passarão com certeza também pelos anais em futuras edições. Muito obrigado. Eu aproveito o dia de hoje, esta presença, apenas para fazer uma compilação, lançar um olhar retrospectivo sobre o que foi a edição dos Anais, agora o anuário da União das Freguesias de Faro. Desde 2018, esta publicação, que inclui a secção Cadernos de Ossónoba, que foi concebida precisamente para divulgar trabalhos de investigação sobre a história e o património cultural da cidade. Ao longo destes 5 anos publicámos 17 artigos, assinados por 15 autores, professores, historiadores, algarvios, cujo trabalho constitui um contributo essencial para esta tarefa que todos abraçamos de contribuir para o conhecimento da história e do património e a sua salvaguarda, e acima de tudo para a sua divulgação. Como dizia o Marco e o Presidente, os autores que colaboram nos anais vêm quase todos do meio académico,
publicam no meio académico, mas nós pensámos desde o início que era importante levar à população esse conhecimento. E, portanto, artigos com um cunho de rigor científico, mas um cunho de divulgação cultural. Ora, no primeiro volume, reunimos 4 artigos, os quais foram apresentados no Fórum Pensar Faro, organizado pela União das Freguesias, e abrimos precisamente com Ossónuba e as origens da cidade de Faro, da autoria do professor João Pedro Bernardes, da Universidade do Algarve. Não foi, obviamente, por acaso. Tudo começa há 2500 anos, nesta colina, onde ainda hoje nos encontramos. E, partindo daí, temos vindo ao longo destes anos a procurar divulgar diversos aspectos, períodos, momentos da nossa história. O segundo artigo, publicado neste primeiro volume dos Anais, deveu-se ao contributo do Fernando Peçanha, um brilhante historiador algarvio, grande especialista na Idade Média, intitulava-se, que penso que chegou ainda há pouco. Boa tarde, Fernando. Intitulava-se Fortificações Militares de Faro da Idade Média. O Fernando Peçanha é técnico superior no Arquivo Histórico de Vila Real, de Santo António, e tem vindo a colaborar connosco também nestes anais, tendo inclusive concorrido ao Prémio de Ensaio Histórico. O terceiro artigo foi da minha autoria, o terremoto de 1755 e a ação mecenática do Bispo Dom Francisco Gomes de Avelar, procura precisamente analisar um pouco o impacto desta grande personalidade na cidade. E um artigo assinado pelo Paulo Lourenço, técnico superior do Arquivo Distrital, precisamente sobre o Arquivo Distrital de Faro. No segundo volume, abrimos com um contributo de outro grande historiador algarvio, historiador de arte, o Marcos Sousa Santos, que contribuiu com a população escrava de Faro na época moderna, séculos XVI, XVII e XVIII. O Marcos Sousa Santos é técnico superior no Museu de Tavira, no Museu Municipal de Tavira, e docente na Universidade do Algarve. Foi também o vencedor da primeira edição do Prémio de Ensaio Histórico da União das Freguesias. O Marcos está aqui. Este é o livrinho. Podem adquiri-lo na União das Freguesias. Contributos para um dicionário dos pedregos e canteiros com atividade em Faro no século XVIII. Mais um contributo muito importante para a história da arte no Algarve, e é para nós também uma honra poder contar com o trabalho do Marco Sousa Santos nas nossas publicações. O segundo artigo deste segundo volume intitulava-se Faro no âmbito do projeto Pombalino de restauração do Reino do Algarve, e foi assinado pela Andréa Fidalgo, outra excelente investigadora algarvia, historiadora, investigadora, docente universitária, cujos méritos são reconhecidos por todos. E encerramos esse volume com mais um contributo importante, o do Joaquim Rodrigues, professor e investigador do Instituto de História Contemporânea, cujo título era Os Combatentes do Concelho de Faro na Primeira Guerra Mundial. Mais uma análise importante e reveladora do contributo e do papel que os algarvios tiveram nesse conflito. Fiquei a saber que 72 algarvios foram feitos prisioneiros de guerra pelos alemães. No terceiro volume,
O artigo de abertura ficou a dever-se à Ana Martins, que era então mestre em Arqueologia pela Universidade de Évora e que é agora doutoranda em Arqueologia com bolsa da FCT. A Ana contribuiu com o artigo Entre Faro e Milreu, a redescoberta de Ossónoma, tema de grande interesse e que ela nos vai explicar melhor daqui a pouco. A Ana, que é uma jovem arqueóloga investigadora, foi a vencedora do 2º Prémio de Ensaio Histórico da União das Freguesias de Faro. Este livrinho, que está disponível e à venda na União das Freguesias, é precisamente o resultado desse trabalho, a cidade romana de Ossónoma, a terra sigilata da Rua Infante do Henrique. Eu convido todos a adquirir. E é um exemplo daquilo que o Marco dizia, do nosso esforço para incentivar os novos talentos. Obrigado, Ana. Ora, esse terceiro volume continuava com o artigo do nosso estimado Marco Lopes, Rola a bola no campo de São Francisco, os primeiros tempos do futebol em Faro. Marco Lopes dispensa a apresentação e é uma honra poder contar com a sua colaboração nos anais da União das Freguesias de Faro. O Vila Real foi o campeão, o primeiro campeão. Podes dizer isso, podes dizer. O Lusitano de Vila Real foi o primeiro campeão. Do Algarve. Descobrimos, no artigo do Marco, descobrimos alguns factos extremamente curiosos sobre os primeiros anos do futebol, não só do futebol em Faro, mas de facto do início das competições desportivas e das rivalidades e do surgimento dos clubes, e é de facto uma leitura fascinante. E eu quero aqui, e aproveito para sublinhar este aspecto. Esta é uma área da história que não tem motivado um interesse tão grande por parte dos historiadores, mas de facto é muito importante. Quer dizer, o futebol, o fenómeno desportivo e o surgimento deste fenómeno que hoje é tão marcante na nossa sociedade, este surgimento na viragem do século XIX para o século XX, é algo que é digno de investigação, e o Marco fez esse trabalho brilhantemente. Portanto, o nosso foco é de facto a história do Concelho de Faro, desde as origens, há 2500 anos, até hoje. Aquilo que acontece no século XXI. E concluímos este terceiro volume com um contributo do nosso estimado professor, jornalista, memória viva da cidade, o professor João Leal, intitulado Memórias do Cinema em Faro, em que ele, para além de falar um pouco sobre as salas, fala-nos sobre os farenses que tiveram um papel relevante na atividade cinematográfica. No quarto volume, abrimos com um artigo do Daniel Norte Giebels, intitulado Inquisição, Igreja e Sociedade em Faro, 1543-1799, em que o Daniel investiga os processos abertos pela Inquisição na cidade de Faro. E sabemos que o termo de Faro, a cidade foi no contexto do Algarve, foi uma das que mais processos de Inquisição registrou. O Daniel é também um grande investigador algarvio, nascido na Universidade do Algarve, mas que hoje trabalha como investigador do Centro de História, Sociedade e Cultura da Universidade de Coimbra. Eu próprio tive a oportunidade de contribuir com um artigo intitulado 9 tesouros artísticos na sala de pintura antiga do Museu de Faro,
Onde nós estamos. Portanto, podem consultar e verificar por vós, pelos vossos olhos, se a minha interpretação, a minha leitura é condicente. E encerramos este trabalho com um artigo dos arqueólogos Paulo Botelho, que é também o nosso estimado amigo Paulo Botelho, o presidente da Associação Faro 1540, e da sua colega Sónia Ferreira. Ele contribuiu com um artigo sobre faianças portuguesas do século XVII em Faro. O resultado de um dos trabalhos de arqueologia que ele desenvolve. E finalmente chegamos ao 5º volume, aquele que hoje apresentamos. E neste 5º volume voltamos a contar com a participação, a colaboração do nosso estimado Fernando Peçanha, que continua o seu excelente trabalho e que recentemente investigou o Rui Valente, um pirata de Faro na casa senhorial do infante Dom Henrique, que provavelmente grande parte da população de Faro já visitou o seu túmulo, uma vez que ele se encontra na Igreja da Sé, mas ninguém sabe de facto quem foi esta figura histórica muito relevante que o Fernando estudou e que nos revela o seu percurso. O Marcos Sousa Santos voltou a colaborar connosco, desta vez com Faro, 2 painéis azulejares setecentistas do antigo solar do Espantorra, mais conhecido como Clube Farense. E, para além da questão artística, o Marco traça brilhantemente um retrato do que é o meio eclesiástico farense e algarvio neste período. É um artigo que vale a pena ler e de facto é bastante revelador do próprio contexto sociocultural da época. Seguimos com o contributo do Daniel Santana, igualmente um meritório historiador de arte algarvio, que trabalha no Museu de Tavira, passou pelo Museu de Faro, onde foi curador de uma exposição, precisamente organizada pelo Museu de Faro, a propósito do centenário deste artista plástico e professor, natural de Vila Nova de Gaia, mas algarvio de coração, e que produziu um conjunto de trabalhos admiráveis que merecem ser conhecidos. O Museu de Faro, em boa hora, prestou-lhe essa homenagem, organizou uma bonita exposição e publicou um excelente catálogo que vale a pena conhecer e que podem adquirir também aqui no museu. E encerramos este 4º volume, que sai, de facto, no ano do centenário do Estádio de São Luís, com um contributo de um historiador do desporto no Algarve, o Fernando Nuno Vieira, intitulado A Gênese do Futebol em Faro. Consideramos que a sua abordagem era suficientemente relevante e distinta do artigo do Marco para permitirmos também a este jovem historiador a oportunidade de apresentar as suas conclusões. E este é o 5º volume do Anuário da União das Freguesias. Esperamos poder apresentar muitos mais. Esperamos continuar a contar com a colaboração dos historiadores e investigadores que têm vindo a colaborar connosco, mas esperamos igualmente contar com outros contributos. E, portanto, esse é o meu trabalho, é também o esforço que me proponho a fazer, captar novos talentos e novas colaborações para os anais da União das Freguesias de Faro, agora anuário. Indo para além dos discursos, aproveitávamos
esta oportunidade precisamente para lhes dar a conhecer um pouco deste trabalho que foi realizado nos 5 anos, com 2 apresentações. Começávamos com o Marco Lopes, que nos apresenta precisamente o seu artigo sobre o início do desporto aqui em Faro, rola a bola no campo de São Francisco, e seguiríamos depois para a Ana Martins. De dizer que estas publicações têm um valor acrescido de uma razão muito simples. Em pesquisas que já fizemos, junto da ANAFRA, junto da mesma, inclusivamente da Bandeira Azul da Europa, que tem uma relação próxima com as juntas de freguesia, somos a única freguesia do país que faz estas publicações, o que dá um valor muito especial exatamente às mesmas, por sermos a única autarquia de freguesia a registar a sua atividade num anuário complementado e muito bem complementado com investigações, artigos de investigação relacionados com a nossa cidade. E dizer que um dos motivos, não é só este, mas um dos motivos para termos o prémio Ecofreguesias, vocês sabem, somos pela 2ª vez consecutiva a freguesia mais sustentável de Portugal, e a sustentabilidade não tem a ver só com o ambiente, também tem a ver com património, tem a ver também com cultura e com questões sociais. E na componente cultural, um dos valores, e que é uma referência e que é referido exatamente quando o prémio é atribuído, é exatamente este documento, que é considerado um documento de muito valor para o júri e também para conhecermos a história das freguesias, não só da nossa, mas de todas as freguesias, porque aqui espelham em parte o retrato do trabalho de proximidade que as freguesias executam. Tenho dito, obrigado. Vou ser muito breve, até para deixarmos depois o espaço com mais tempo para a Ana, e para a Ana apresentar aquilo que foram as suas conclusões e o seu trabalho de investigação nas reservas do Museu Municipal de Faro, naquilo que é a bibliografia conhecida e atualizada sobre o Auçónoba. E eu, muito rapidamente, e embora não tenha preparado aqui qualquer grafismo ou elementos visuais, vou fazer aqui um pequeno percurso, sugerindo que me acompanhem, recuando há mais de 100 anos, para aquilo que é este título muito sugestivo. Isto, quem trabalha na área da museologia dá estes títulos sugestivos e poucos académicos, daí o rola a bola no campo de São Francisco, mas explicar-vos que há motivações para encaminharmos o nosso estudo para determinadas áreas. E eu, para além de quem me conhece, gosto particularmente como investigador e como historiador do século XIX e XX, portanto vou fazendo várias deambulações e pesquisas por estes períodos cronológicos, e às tantas tropeçamos na bola e tropeçamos no campo de São Francisco e tropeçamos em histórias absolutamente magníficas e quase anedóticas daquilo que foram os inícios do futebol e o início de um desporto que hoje ganha uma dimensão completamente diferente daquela que era nesta altura, entre o amadorismo, a ingenuidade do que era jogar à defesa e jogar ao ataque, entre momentos da autêntica guerra que hoje pensamos que são só os claques dos clubes da atualidade. Mas a verdade é que, percorrendo as fontes deste período, percebemos que jogar o Olhanense com o Farense pode dar pancada e acabar o jogo mais cedo. Só para vos dizer que é uma paixão este tema, como praticante também que fui, e daqui fala-vos um antigo campeão distrital de futsal, embora não pareça, numa equipa que tinha um nome muito peculiar e que o Marco deve conhecer até porque é da terra dele, que é os Sonâmbulos de Tavira. Portanto, vejam bem, mas fomos suficientemente espertos e não sonâmbulos para ganhar nesse ano o campeonato. E uma família também de antigos jogadores de futebol, e lá chegarei sobre a provocação do Sr. Presidente, do Lusitano, e um fervoroso adepto de um clube que vou isentar de dizer, que é para não gerar aqui guerras. A verdade é que o campo de São Francisco, o Largo de São Francisco, como hoje nós conhecemos, aquele espaço normalmente habitado por automóveis e como parque de estacionamento, tem uma grande história, e uma história
que começa muito cedo como um espaço baldio, por assim dizer, onde se praticava desporto, não apenas o futebol, e deve-se dizer isso em abono da verdade, não apenas o futebol, mas uma série de outras práticas desportivas que aconteciam junto ao antigo quartel e, portanto, era perfeitamente normal aquele espaço para exercitar a atividade física. E por ali rumavam desde militares a jovens aqui da cidade que, imbuídos um pouco daquilo que é o espírito do futebol, o futebol escrito ainda à inglesa, como eu a determinada altura do texto o refiro, que começou a surgir um pouco por todo o lado, aqui os praticantes também começaram a sentir essa paixão e, naturalmente, a praticar. E, portanto, aquele espaço do Largo, que é um espaço talhado para esta prática desportiva, é um espaço das feiras também, é um espaço também de alguma indústria e é um espaço de um apiadeiro de um comboio que começava a circular há relativamente pouco tempo. E, portanto, este espaço é um espaço que começa a ser praticado, ou melhor, frequentado por várias práticas, desde esportivas, a industriais e a comerciais, e, portanto, há aqui uma série de cuidados que a autarquia começa a ter com, no fundo, os cuidados e a manutenção daquele local, que era um local que padecia de vários problemas, sobretudo de insalubridade. E há muitos comentários, desde as atas do município até à própria imprensa da altura, que denuncia precisamente os casos de insalubridade, de alagamentos constantes pela proximidade da ria e, portanto, nem sempre é o espaço ideal para a prática do futebol. Mas a verdade é que começam a ganhar adeptos, é um espaço onde ocorrem várias equipas e o futebol, que tem este intuito de prática desportiva, de mostra de corpos atléticos, de mostra daquilo que é o exercício do bem-estar, e esse é o propósito inicial da prática futebolística. A verdade é que também começa a ser cartaz, começa a ser o cartaz de algumas atividades e iniciativas na cidade importantes. E uma das primeiras referências, curiosamente, é a comemoração do Dia da Cidade. E a comemoração do Dia da Cidade, em 1910, para que conste e para que vocês saibam, há no grande cartaz, para além do fogotório, de procissões e de uma série de outras atividades, há um jogo de futebol. E nesse jogo de futebol, entre o Liceu de Faro e os marinheiros aqui da cidade, dá-se um empate de 2-2. Mas não é o empate que, no fundo, gera a maior atenção, por exemplo, da imprensa. É, sobretudo, os improvisos que acontecia nesta altura, e era perfeitamente natural, e a muita ingenuidade daquilo que é a prática futebolística. Não há tática, quando é para jogar à defesa estão ao ataque, e quando é para jogar ao ataque estão à defesa, diz o cronista da altura. Há 80 feridos, numa marcada improvisada, não há balneários, e os atletas chegam tarde ao campo. Portanto, vejam bem como é que era o futebol em 1910 aqui na cidade de Faro. Na verdade, nos anos 10, e sem demorar muito tempo, até porque o Jorge deu-me 10 minutos, é uma espécie de tempo de compensação nos Jogos do Porto. Eu vou tentar ser relativamente rápido. Os jogos entre as equipas da cidade e de fora, nos anos 10 e nos anos 20, o campeonato, que não é bem um campeonato que se pratica na altura, é mais uma rivalidade informal entre grupos de atletas, grupos de jovens que têm interesse pela prática futebolista e jogam entre eles. Ou seja, há um conjunto de vários clubes que se formam, entre eles o Farense, em 1910 também, e outros que vão aparecendo, e naturalmente eu não os vou citar aqui muitos, mas a verdade é que o Sr. Presidente, quando leu o artigo, ficou surpreendido com o número de clubes que aqui em Faro começaram a surgir por esta altura. Portanto, vejam bem, uma espécie de febre que começa a graçar aqui pela cidade e, no fundo, a criar clubes que têm, alguns deles, vida muito efêmera. Mas a verdade é que a criação destes clubes serve também para digressão e propaganda daquilo que é o futebol. E, por exemplo, o Farense, só para terem ideia, nestes inícios da década de 10, fazem digressões por Olhão, umas vezes corre bem, outras não, vão até a Andaluzia, há relatos em que a equipa do Farense vai se ausentar durante alguns dias para jogar com o Ilha Cristina ou com o Ayamonte, e, portanto,
Há aqui intercâmbios e trocas daqueles que são as experiências ainda iniciais, muito embrionárias daquilo que é o futebol na cidade de Faro e, no fundo, fazer esta digressão e angariar e recrutar novos talentos. Nós estamos aqui a tentar recrutar novos talentos para a historiografia, como diz o Jorge, aqui na altura era para jogar à bola. E, portanto, só para vos citar o Académico Farense, o Pedro Nunes, ou o Farense, que era conhecido na altura como o time, e lá está a tal influência ainda inglesa do futebol, ainda com 2 Os, por aí fora, e portanto há alguns clubes que têm este futebol, e o time. E o Farense era conhecido como o time do Castelo. Portanto, vejam bem, o time do Castelo, precisamente pela proximidade que o campo de São Francisco dava a estes jogos iniciais do Farense, ou Leões do Castelo também, como a determinada altura chegaram a ser conhecidos. E portanto, há uma competição que começa a ser forte, e a imprensa dá conta disso mesmo, aguerrida mesmo, que leva a desacatos, a muitos incidentes e até pedidos de escolta policial. Portanto, vejam bem, quando nós às vezes hoje falamos na questão dos maus comportamentos das claques, que os existe, e isso está à vista de todos, nesta altura já a imprensa dizia que era preciso escolta policial de 4 cavalos, chegaram a dizer mesmo particularmente, 4 cavalos, para vigiar aqueles delinquentes e aquela malta perigosa que assistia aos jogos, mesmo em cima da linha lateral do campo. Há registro de vários treinos, que é curioso, são apontamentos interessantíssimos. Há uma medição de forças informal, como eu vos dizia ao início, mas que se percebe que a determinada altura tem que se partir para um campeonato. E foi aqui praticamente que eu depois acabei por afunilar também o texto. O meu interesse era falar-se um pouco dos primeiros campos de jogo de futebol aqui em Faro, o Campo de São Francisco, o primeiro, e que dura muito tempo. Mais tarde, o campo da Estrada de Nossa Senhora da Saúde, de que vos falarei também muito rapidamente, e o Santo Estádio, que está muito agora na moda, por celebrar o seu centenário. E na verdade é que se parte para um campeonato. E um campeonato em que é preciso, naturalmente, deixar de lado, ganhamos ao Farense, mas isto não conta para coisa nenhuma, mas ter um troféu. E ter um registro histórico e ter um palmarés. E na verdade, em 1916, há um ensaio de um primeiro campeonato na cidade de Faro. Não é um campeonato regional, é um campeonato na cidade de Faro, com aqueles clubes que começam a surgir. Uns porque são clubes de alunos de escolas, ou dos marinheiros que aqui se estabeleceram, ou então que começa a surgir, pelas guerrilhas quase internas, dissidências entre vários clubes. Por exemplo, o Farense, há uns que, enfim, não simpatizam ou não criam determinadas ligações com o próprio Farense, então criam um clube à parte, às vezes como os partidos políticos. E na verdade, há aqui vários clubes, o Académico, o Boa Vista, não aquele que milita na primeira divisão, e o Liceu João de Deus. E na verdade, em 1916, para a história e para o palmarés, quem ganha é o Académico e não o Farense. Há novos campeonatos que surgem, novas equipas. São Francisco, como campo de treinos e de futebol destes primeiros campeonatos, a verdade é que começa a receber tal a importância que Faro adquire no meio futebolístico, começam a aparecer as tais digressões que nós falávamos que o Farense fazia por outros lados. Há outros clubes importantes nacionais que começam a vir a Faro. Vitória de Setúbal, o Benfica e o Sporting. A verdade é que vêm ao campo de São Francisco fazer jogos de treino e de demonstração daquilo que é realmente o verdadeiro futebol, junto das equipas aqui regionais. Há uma interrupção em 1918 por motivos que todos nós conhecemos, pneumónica. Aqui cautelosamente as autoridades médicas aconselharam, embora existisse uma vibração muito grande de ir assistir aos jogos, alguns deles com milhares de pessoas, chega-se a dizer que há um Farense olhanense com 5.000 pessoas, aqui no Campo de São Francisco, e portanto interrompe-se durante alguns anos precisamente pelo perigo e pelo risco de contágio da doença. Retoma-se em 1920, o Farense é campeão, quase invicto. Durante 3 anos não há ninguém que consiga bater o Farense. E em 1921 forma-se a Associação de Futebol do Algarve. Há uma nova competição. Há regulamentos. Há um campo vedado aqui no Largo de São Francisco, no Campo de São Francisco.
e um campo vedado que permita ter entradas e controlo também para não acontecer aquele desabamento da bancada improvisada em que 80 pessoas saíram feridas, mas por uma razão economicista que se começa aqui a perceber que o futebol começa a gerar, que são as receitas. E, portanto, a criação de um campo é urgente em 1921 e diz-se, não só criar outras condições aqui em São Francisco, mas pensar-se na cidade. E este é um artigo que pensa também não só no futebol, mas naquilo que é as dinâmicas da organização da cidade, tem que ser criado necessariamente um campo, para ter novas condições e para gerar receitas para os clubes. E a verdade é que aparece aqui o Manuel dos Santos. Manuel dos Santos, o grande patrocinador, o grande mecenas do Santo Estádio, que é nada mais nada menos do que o espaço que nós conhecemos como o Estádio de São Luís. Antes teve outro nome, Santo Estádio, que celebra o seu centenário, onde hoje atua o Farense, é a casa do Farense, mas convém dizer, a bem da verdade, que foi a casa de outros clubes. E a ideia inicial deste magnata, este homem que vem do estrangeiro, munido de dinheiro e com os bolsos recheadíssimos, é ter um estádio com 25 mil lugares, vejam bem, estamos a falar em 1922-23, com pista de ténis, com pista de atletismo e com casas de banho, que era coisa que não tinha aqui o Campo de São Francisco. Portanto, as pessoas tinham que ir ali à muralha fazer as suas necessidades. Em 23, e o texto acaba por terminar assim, há um estádio também que é criado simultaneamente ao estádio, ao Santo Estádio, que é o de Nossa Senhora da Saúde. Para quem não sabe, ainda resta qualquer coisa dele, que é aquele terreno onde está o edifício da RTP colado ao arquivo distrital. Se vocês repararem ali um terreno um pouco mais elevado, aí era o estádio de Nossa Senhora da Saúde, e um estádio que recebeu grandes jogos. E aqui, para terminar mesmo, concluir que nesse estádio foi coroado com uma grande campanha o Lusitano Vila Real Santo António, o clube da minha terra. Foi o primeiro campeão regional, Alfarense, portanto ganha Alfarense, enfim, dá-nos um certo gosto especial. O facto de ter sido o primeiro, não por ter vencido Alfarense, deixo aqui isto muito claro, mas por ter sido o primeiro campeão algarvio, e foi precisamente também nesse campo que se disputou, e vejam bem a importância, e com isto termino, a importância de Faro como uma certa capital do desporto. Poderia ser um título que outras autarquias têm, mas na altura, em 1923, foi-o de certeza, porque é aqui que recebe a final do Campeonato de Portugal, em que o Sporting ganha 3-0 ao Académica de Coimbra. O Sporting que é recheado de grandes jogadores, de jogadores de seleção, em que vê um dia mais cedo e consegue pernoitar confortavelmente no grande hotel. E o Académico também tem essa penalização, chega no próprio dia, depois de uma viagem interminável, para aí de umas 15 horas de comboio. E, portanto, todas as vantagens para o Sporting poder vencer. Este é um dos títulos que ainda hoje o Sporting se arroga de ter no seu palmarés, que é o Campeonato de Portugal, mas que ainda não o conseguiu. Pronto, terminar assim, dizendo que é uma história muito interessante, que tem estas peripécias, e naturalmente é um caminho aberto e um terreno também por explorar para futuras edições dos anuários da Junta de Freguesia. Muito obrigado a todos. Ora, muito boa tarde. Antes de vos começar a falar da Ossónoba, não posso deixar de aproveitar um momento para agradecer mais uma vez à União das Freguesias de Faro, ao Sr. Presidente Dr. Bruno Lage e ao Dr. Jorge Carrega. Agradeço não só o convite para estar aqui hoje, como também a oportunidade de ter participado com um artigo nos anais da União de Freguesias de 2020, a adaptação e publicação da minha tese de mestrado, com a qual concorri ao prémio de ensaio histórico, e ainda o facto, que já foi aqui falado, de investirem na divulgação do património e de darem aos investigadores oportunidade, e principalmente aos jovens investigadores. Ainda relativamente ao meu mestrado, não posso deixar de aproveitar a oportunidade para agradecer mais uma vez ao Museu Municipal de Faro, ao Dr. Marco Lopes e a toda a sua equipa, que foram sempre muito simpáticos e prestáveis quando aqui estive a estudar a terra sigilata da Rua Infante do Henrique. E deixo também um agradecimento muito especial aos arqueólogos, ao Dr. Nuno Teixeira e ao Dr. Nuno Beja, com quem aprendi muito quando estive aqui.
Agora sim, vamos falar de Faro ou de Ossónua. Vou-vos falar um pouco sobre a redescoberta da cidade, que é o tema que abordei no artigo que escrevi para os Anais da União de Freguesias de 2020. A cidade de Ossónua nasceu aqui, onde estamos hoje, ou seja, na zona da Vila Adentro. Os estudos arqueológicos, tanto das escavações como dos materiais que se têm encontrado nas escavações, têm-nos permitido perceber que já desde o século IV a.C. existiam pessoas a habitar nesta zona. E que estas pessoas já tinham contactos com vários povos do Mediterrâneo, como o caso dos fenícios, dos gregos ou dos cartagineses. A cidade mantinha um maior contacto com os povos do Mediterrâneo do que com os do norte da península, o que se explica pelo facto do Algarve estar separado do resto do território pela serra, que era muito difícil de atravessar, mas tinha à sua frente o mar e nessa altura era a via de comunicação mais utilizada para chegar ou para sair aqui da região. Por volta do século II, foi a vez da chegada dos romanos. Os primeiros contactos com os romanos foram apenas comerciais, para trocas de produtos, mas depois, como sabemos, a Península Ibérica, ou a Espanha, como os romanos lhe chamavam, foi conquistada e passou a integrar o Império Romano, passando então a Ossónua a ser uma cidade de domínio romano, enquadrada na província da Lusitânia e no convento dos Pacenses. Enquanto cidade romana, Ossónua cresceu e tornou-se uma das principais cidades portuárias do sul da Lusitânia, tinha uma localização privilegiada entre o mar Mediterrâneo e o Oceano Atlântico, e foi a cidade mais importante da época romana na região que corresponde hoje ao Algarve. Mas, entretanto, o que é que aconteceu a Ossónua? Sabemos que desde o século IV a.C. até hoje, a cidade nunca deixou de ser habitada, ao contrário do que aconteceu com outras cidades aqui do sul, como o caso de Balsa, por exemplo, que ficava na zona da Luz de Tavira, que foi abandonada em meados do século V, VI. Ossónua nunca foi abandonada, mas o Império Romano caiu, mais tarde houve uma fase de domínio islâmico da região, seguido pelo período da chamada Reconquista Cristã, e com isto a cidade mudou de nome. Entre outros nomes, chegou a ser Santa Maria e depois Faro, como é hoje conhecida, e durante uns séculos Ossónua ficou esquecida ou enterrada. E assim ficou até o século XVI, quando houve um renascer do interesse pela cultura clássica e os humanistas começaram a tentar encontrar as antigas cidades romanas. Em Portugal, foi o éborense André de Rezende que se propôs a fazer um levantamento dos sítios romanos. Como estava a dizer, o humanista André de Rezende foi quem se propôs a fazer um levantamento dos sítios romanos que estavam referidos nas fontes clássicas, para a sua obra As Antiguidades da Lusitânia. E o que é que fez o André de Rezende? Fez o que ainda hoje nós arqueólogos fazemos, assim como os nossos colegas historiadores, que foi consultar as fontes. E que fontes é que ele tinha? Ele tinha os textos clássicos, pois já há mais de 2000 anos que se escrevia sobre Ossónua, de 4 autores gregos e romanos que falavam sobre a história e a geografia desta região e que diziam que Ossónua era uma cidade portuária. Tenho aqui como exemplo a descrição do geógrafo grego Estrabão, que é muito interessante e que descreve muito bem a região, e que dizia que os indígenas, conhecedores da natureza da região e sabendo que os estuários têm o valor de rio, nas suas margens fundaram cidades poderosas e outros povoados, do mesmo modo que nas imediações dos rios. Tinha também o itinerário de Antonino, que é o itinerário relativo ao sistema viário romano, do século III, ainda hoje muito utilizada pelos arqueólogos, e que nos apresenta várias vias ao longo do território. No nosso caso, aqui do Algarve, refere várias vias, entre elas as que ligavam a Ossónua a vários pontos, como por exemplo a Via 21, que partia de Bezuris, que ficava na zona de Castro Marim, passava por Balsa e por Ossónua e depois seguia para Paxiúlia, Beja. Tinha também uma fonte medieval, a crónica do geógrafo árabe Raziz, do século X, que terá descrito Exúbana, o nome pelo qual a cidade era conhecida nessa altura, como estando situada perto do mar e de um estuário que se viria a unir com um pequeno rio numa região de solos férteis. Muito bem, ele tinha fontes, ele tinha estes dados, mas nenhuma delas dizia exatamente onde é que ficava a cidade de Ossónua. E não havia como hoje coordenadas de GPS para ele saber onde é que ficava exatamente a cidade. Sabia-se que ficava mais ou menos nesta região, agora onde? Ele não sabia e mais ninguém sabia. E aqui em Faro, com o evoluir da cidade, os edifícios romanos foram desaparecendo,
ou foram sendo transformados, e a cidade romana perdeu-se. Mas aqui perto, quase em Estoi, mais precisamente em Milreu, existiam umas ruínas romanas. Existiam e ainda existem. E como não havia uma localização exata, André de Rezende acabou por associar Ossónova a Milreu. Ele percebeu que Milreu não tinha a dimensão de uma cidade, mas achou que o que ali se via era só uma parte do que restava de uma cidade outrora grandiosa. Como aqui em Faro tinham aparecido epígrafes romanas, onde é feita a referência à cidade de Ossónova, e que hoje estão expostas aqui no Museu de Faro, ele achou que tinham ido a Milreu buscar pedra para fazer as muralhas de Faro. E escreveu que Ossónova foi quase destruída, que são visíveis ainda alguns vestígios da sua antiga grandeza, aqui e ali pelos arredores, sobretudo nas muralhas de Faro, a sua vizinha mais litoral. E este caso não é único, existem vários erros a relocalizar cidades romanas. Aconteceu, por exemplo, com a Amaia, ao pé de Marvão, que durante muitos anos pensou-se que seria em Porto Alegre, também por causa de uma epígrafe que lá apareceu, que foi reutilizada. Portanto, com Ossónova foi mais um caso. E durante muitos anos acreditou-se que Ossónova era em Milreu. Até Estácio da Veiga, o arqueólogo tavirense do século XIX, que fez uma recolha exaustiva dos sítios arqueológicos do Algarve e que foi o primeiro a fazer escavações em Milreu, nunca deixou de dizer que Ossónova era ali. E escreveu que Ossónova ainda revela no sítio de Milreu, perto de Estoi, abundantes vestígios da sua aniquilada grandeza. Estácio da Veiga fez outras escavações aqui no concelho de Faro, como nos sítios do Amendoal e Campo da Trindade, e dentro da cidade, no bairro de Letes, nas ruas do Arco e das Adegas, sendo que no bairro de Letes, hoje já sabemos que se encontra a necrópole norte da cidade de Ossónova, e ele foi o primeiro a escavar nessa necrópole, sem saber que as pessoas que estavam ali enterradas eram, na verdade, os ossonobenses. Entretanto, a localização de Ossónova começou a ser questionada. Em 1871, o epigrafista alemão Hubner, que é autor de vários estudos sobre esta região, ao analisar algumas das epígrafes de Ossónova, chamou a atenção para este ponto, e já ele o definiu como a muito contestada situação de Ossónova. Ou seja, ele já estava a dar a entender que não estava propriamente de acordo com a localização de Ossónova em Milreu e que já havia discussão sobre o assunto. Depois, no ano de 1896, Teixeira de Aragão, que era militar e também arqueólogo e historiador, associou mesmo a cidade romana de Ossónova a Faro. O argumento dele foi que as distâncias apontadas no itinerário de Antonino, que já falámos, que faziam mais sentido se ligassem a Torre de Aires, antiga cidade de Balsa, a Faro e não a Milreu, que seria uma maior distância do que a que consta no itinerário. Esta discussão foi ficando mais acesa com o passar dos anos, porque para além das epígrafes que tinham sido encontradas nas muralhas, volta e meia havia uma obra e parecia qualquer coisa. Claro que neste tempo não havia acompanhamento arqueológico de obras e muitas coisas foram destruídas, mas às vezes sabia-se. E um dos casos mais conhecidos foi o do mosaico do Oceano, que foi descoberto em 1926 e que agora também está aqui no museu e que aconselho quem não visitou a visitar. No entanto, foram escavações arqueológicas que se fizeram no Largo da Sé que foram determinantes para localizar Ossónova em Faro. Primeiro, as do arqueólogo Abel Viana, em 1933, e depois as de Mário Lister Franco, em 1939 e 1940. Nestas escavações, identificaram-se vários materiais e estruturas romanas, inclusive o próprio templo da cidade e uma epígrafe, mais uma, que referia a civitas ossonobenses. Estas descobertas levaram então Mário Lister Franco e Abel Viana a interpretar a zona do Largo da Sé, e bem, como sendo o Fórum de Ossónova. Em 1952, o Abel Viana escreveu um artigo com o título Ossónova, o problema da sua localização. Portanto, a discussão ainda parecia continuar, mesmo depois das escavações. Neste artigo, ele defendeu que Ossónova era em Faro e, claro, dissertou sobre o facto de Ossónova ser referida nas fontes, como nós já vimos, como uma cidade portuária e que ao pé de Milreu apenas passava o Rio Seco, e sendo Rio Seco, tal como o seu nome indica, não é nem nunca foi navegável. Logo, Milreu não poderia nunca ter sido uma cidade portuária. Ele usou também a crónica do geógrafo árabe Raziz para comprovar a sua teoria. Diz que era vizinha de mar,
com pequenas ilhas em que, ou seja, entre as quais navegavam barcos, ilhas que julgo evidente colocar entre a cidade e o mar. Sendo assim, teremos Ossónua junto à ria e não quase a 9 km distante desta. Mas ainda não foi desta que a discussão terminou. O Largo da Sé voltou a ser escavado, desta vez em 1969, por Gonçalo Lister Franco, que trabalhava na antiga Direção-Geral dos Edifícios e Monumentos Nacionais. Estas escavações puseram novamente à vista a escadaria e parte do pódio do templo. Mas já nos anos 70 e 80 do século XX, a questão parecia não estar totalmente esclarecida. Em 1976, o então diretor aqui do Museu de Faro, José de António Pinheiro e Rosa, abordou a questão no 3º Congresso Nacional de Arqueologia, com a comunicação Novas Achegas para a localização de Ossónua, últimos achados em Faro, e em 1984 voltou a apresentar mais um trabalho sobre este tema, onde fez um apanhado geral sobre todos os achados da época romana em Faro, conjugando-os com uma lista de fatores onde referia às fontes clássicas e os estudos mais recentes, como o do Abel Viana e o de Mário Lister Franco. Tudo isto ainda para provar que a localização de Ossónua era aqui em Faro. Hoje, graças a todos estes estudos, já sabemos que Ossónua é aqui e que em Milreu as ruínas correspondiam não a uma cidade, mas sim a uma vila. Já no século XXI, tem havido várias intervenções realizadas no âmbito dos acompanhamentos de obra por parte de várias empresas de arqueologia. Empresas essas que são essenciais, porque sem elas não havia forma de ter tanto controle daquilo que se está a passar na cidade, porque há muitas obras, assim como trabalhos académicos, e aqui não posso referir todos, mas também não posso deixar de referir os trabalhos do professor João Pedro Bernardes e da professora Catarina Viegas, que têm sido essenciais para o conhecimento da cidade. A arqueologia tem sido a chave para o conhecimento da cidade romana. Já nos é possível propor uma divisão da cidade em várias áreas, de acordo com os materiais e estruturas aí identificados. Existem... Não. Funciona? Não. Pronto. Existem 3 espaços de necrópolis, que podem ver ali a azul, uma área monumental, uma área industrial, um porto e uma zona portuária provavelmente correspondente à área industrial e uma área residencial. E eu disse-vos no início que a cidade nunca deixou de ser habitada, mas isso aplica-se apenas aqui à zona da vila adentro. Porque estas zonas que chamamos industrial e residencial surgiram apenas em meados do século I e foram abandonadas entre os séculos V e VI. Ou seja, a cidade ficou mais reduzida com o fim do Império. E agora sou eu que tenho que puxar um pouco a brasa à minha sardinha. Tenho que falar um pouco sobre as cerâmicas, mas vou ser breve. Porque o que nos ajuda muitas vezes a nós arqueólogos, além das fontes que já vos falei e das estruturas que encontramos nas escavações, o que realmente nos ajuda a datar as coisas são as cerâmicas. E é graças aos estudos das cerâmicas que conseguimos muitas vezes saber, por exemplo, detalhes como este, como este que acabei de referir, do abandono de parte da cidade e até mesmo de onde vinham as cerâmicas que os romanos compravam e que usavam nas suas casas. Não nos podemos esquecer que o Império Romano tinha uma grande extensão territorial e que vivia num mundo já, podemos dizer, globalizado. Mostro-vos aqui como exemplo o caso da Terra Sigilata, que é o que eu mais estudo, e que é uma cerâmica fina de mesa que era produzida e exportada e depois comprada em vários pontos do Império, e como podemos ver chegavam aqui a Ossónua, cerâmicas destas feitas nas várias províncias do Império. Ossónua era uma cidade que se encontrava inserida nas principais rotas comerciais do Império Romano, disso já não temos dúvidas. A investigação arqueológica também nos tem ajudado a perceber que, como podemos ver neste mapa, a perceber que o território controlado por Ossónua tinha uma rede de povoamento relativamente bem composta, mais concentrada no litoral da região. No entanto, também não posso deixar de referir que, embora estes sítios tenham sido identificados, ainda muito pouco se conhece sobre eles. E concluindo, embora possamos afirmar com confiança que Ossónua e Faro são a mesma, hoje também já não há dúvidas disso,
Felizmente já é possível também fazer algumas sugestões, como as que apresentei relativamente aos diferentes espaços da cidade e aos seus limites. Ainda há muito por conhecer e, é claro, é necessário continuar a estudar para que o conhecimento sobre Ossónua evolua. Novamente, muito obrigada. Muito obrigada, Dr. Jorge Carrega. Muito obrigada, Presidente. Para quem não sabe, a FCT, a Fundação para a Ciência e Tecnologia, atribui bolsas de doutoramento. Infelizmente, nas áreas da História e da Arqueologia, cada vez menos bolsas, o que só sublinha o mérito da Ana, que conseguiu uma bolsa de investigação que está neste momento em curso e cujos resultados serão, sem dúvida, brilhantes. E a Ana, enquanto promissora investigadora, historiadora, arqueóloga, vai, no futuro, com certeza, oferecer-nos mais trabalhos com este interesse. Quero agradecer a todos a vossa presença. Incumbe-me aqui o Sr. Presidente de os convidar para o Porto de Honra que temos lá em baixo e, naturalmente, esperamos que gostem deste novo volume, que aproveitem a oportunidade para ler todos os anteriores volumes, aqueles que ainda não os leram,